A balança do preço é uma balança que fica no inconsciente do seu paciente. Isso mesmo. Essa ideia eu tirei dos livros de psicologia de compra, que relatam que no momento em que o seu paciente souber, no momento em que você falar o preço, o investimento do seu tratamento para ele, no inconsciente dele vai existir essa balança. De um lado estarão os benefícios percebidos por ele até aquele momento, que são os benefícios que ele sentiu e que ele imagina que ele terá quando ele iniciar o tratamento com você. E do outro lado estão essas duas caixas, uma caixa com os custos monetários e outra com os custos não monetários. A compreensão dessa balança ela é fundamental, por quê? Porque ela surge na mente do seu paciente, no inconsciente dele, no momento em que você fala o preço. Então, essa caixa, que é a caixa dos benefícios percebidos, ela tem que estar cheia de informações. Ou seja, você só pode falar o preço para o seu paciente no momento em que a caixa dos benefícios percebidos estiver cheia. Do outro lado da balança, nós temos o custo monetário. O que é o custo monetário? É o preço especificamente do tratamento que você falou para o seu paciente. Então é o preço, por exemplo, 8 mil, 10 mil, 15 mil, enfim. O preço monetário é a caixa do custo monetário. E a caixa do custo não monetário? Essa caixa é a caixa que eu chamo de mosca na sopa, né? Ou seja, o que está dentro da caixa do custo não monetário são todos os problemas e as dificuldades que o seu paciente visualizou ao consumir o seu serviço. Por exemplo, se ele ligou uma vez na sua clínica e não atendeu o telefone, ou se ele chegou e esperou 1 hora para ser atendido, ou se ele chegou, sentou para ser atendido e a cuspideira estava suja, ou se ele foi fazer o escaneamento e aquilo foi muito desconfortável, ele ficou com o lábio machucado, rachou o lábio dele, ou no momento que você estava explicando o plano de tratamento para ele, ele ficou inseguro, você falou em extrações, ele ficou pensando que ele vai ficar um tempo com um espaço e você não deixou claro para ele como que você lidaria com aquele espaço da extração, se ele teria um dente, um pôntico ali ou não, se ele teria uma forma de disfarçar. Ou você falou em cirurgia ortognática, ele ficou com receio, ficou com medo, mas não verbalizou isso para você, mas ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Ou seja, os custos não monetários são todos os fatos acontecidos ou informações com ruídos mal explicadas, as objeções que são as travas mentais que o seu paciente tem em relação ao seu tratamento, sejam por medo, sejam por falta de confiança, seja por receio do conforto que ele vai ter ou do tempo de tratamento. Estas questões, que são os problemas, representam os custos não monetários. Então veja, observando a balança, você consegue entender que se você tiver a caixa dos benefícios percebidos muito leve e do outro lado da balança tiver o custo não monetário pesado e junto com o custo monetário, o paciente, se esse lado do custo monetário e do custo não monetário ficar muito pesado, o paciente não vai fazer o tratamento. Ele só vai fazer o tratamento se o outro lado da balança, que é o lado dos benefícios percebidos, estiver mais pesado. Ou seja, se a caixa do benefício percebido estiver mais pesada do que a caixa do custo monetário e do custo não monetário, tá? Então, como que você vai trabalhar isso? Então, o primeiro insight é que você só vai falar o preço no momento em que você estiver a caixa do benefício percebido completa, a caixa cheia. Por isso que daí nós entramos na nossa segunda dica, que é fundamental, que é realizar a entrega do plano de tratamento em 2 consultas. Isso mesmo. Dentro do nosso método Power Doctor, nós já fizemos vários testes, várias pesquisas internas nas nossas clínicas, na minha clínica em Porto Alegre, em Campinas, e já visualizamos que a consulta de diagnóstico e a entrega do plano de tratamento, quando são feitas em 2 consultas, elas tornam muito mais palpável e muito mais tangível e aumentam o nosso espaço para deixar a caixa de benefícios mais carregada, a caixa de benefícios mais cheia, tá?
E isso é fundamental. E de que forma que você vai trabalhar essa caixa de benefícios? Utilizando a nossa terceira dica, que é o nosso roteiro de apresentação de plano de tratamento. Dentro desse roteiro, nós temos alguns insights importantes, tá? Por exemplo, utilizar a técnica do céu e do inferno. A técnica do céu ao inferno é uma técnica essencial e fundamental que deve ser praticada na segunda consulta com o seu paciente, que é a consulta de apresentação do plano de tratamento. Nessa técnica, você tem que pegar, abrir as fotos intraorais do seu paciente e abrir do mesmo lado, na mesma tela do seu computador, a foto intraoral de uma oclusão ideal. E aí você deve comparar essas duas imagens e você deve, primeiramente, dizer para o seu paciente qual é a meta do tratamento dele, ou seja, o que você busca atingir com o tratamento. Então você busca atingir uma relação dentária de classe 1, uma intercuspidação equilibrada, uma oclusão adequada, uma estética adequada do sorriso e esse equilíbrio mastigatório que vai trazer uma estabilidade de ATM e principalmente proteção dos dentes ao longo prazo. E aí você vai olhar uma oclusão do seu paciente e vai relatar para ele, olha, por exemplo, os dentes que têm lesão de abfração e os dentes que têm retração gengival são os dentes que são acometidos por forças excessivas, forças fora do longo eixo do dente, e esse desequilíbrio oclusal causa um desequilíbrio de forças mastigatórias, que causa um prejuízo e um dano à estrutura periodontal. Então, nessa técnica do céu e inferno, que é perfeitamente ética e real, você tem que fazer o quê? Mostrar o que é o inferno. E o que é o inferno? É o problema que existe hoje e o agravamento, ou seja, como esse problema vai piorando ao longo do tempo. E eu te pergunto, você sabe, né, como ortodontista, que dentes que têm retração gengival, lesões de abfração e que estão com forças fora do longo eixo, eles tendem a ter uma piora dessa condição periodontal ao longo dos anos, ou seja, as retrações tendem a aumentar, as lesões de abfração tendem a aumentar, porque as forças continuam cada vez piores, né, e continuam distribuídas de maneira desigual entre os dentes. Da mesma forma, o desgaste dental e trincas e fraturas de esmalte tendem a aumentar, principalmente se a gente tem uma má oclusão não tratada ao longo da vida. Sem falar outras questões, né, de equilíbrio de ATM. Então, esses problemas decorrentes da má oclusão e do desequilíbrio mastigatório e o desequilíbrio da oclusão dentária, que vão se agravando ao longo da vida, representam o inferno, ou seja, representam um conjunto de problemas que existem hoje e como esses problemas aumentam ao longo do tempo com a vida do paciente. Então, você precisa mostrar não só o que ele tem hoje, mas a conta que ele vai ter, né? O que vai custar para ele em termos de custo biológico, inclusive, caso ele não trate. E ele tem que visualizar que caso ele volte daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, essas condições dentárias poderão estar piores do que estão hoje, tá? Depois que você apresenta o inferno, você entra com o céu. O que é o céu? É o caso tratado. Então daí você mostra casos seus tratados e mostra imagens da oclusão ideal para mostrar, olha, então já que você tá aqui com todos esses problemas e estes problemas têm um desenvolvimento, um agravamento previsto para o futuro, então agora eu quero te mostrar o que nós podemos fazer quando o seu caso estiver tratado, o que nós buscamos fazer, qual é a sua meta. Então eu tenho para você a meta de criar uma linha do sorriso positiva, eu tenho a meta de ter um corredor bucal estético onde apareçam os seus dentes para você ter um sorriso mais expandido, eu tenho uma meta de ter uma oclusão funcional, uma intercuspidação equilibrada, de proteger os seus dentes, de evitar, né, a piora das lesões gengivais, das lesões de abfração, das retrações gengivais. Então você tem que apresentar o céu, que é o quadro que você pode construir, e o inferno, que é o quadro que ele tem hoje, e apresentar que você tem o caminho para sair daqui e chegar lá.
Então isso é fundamental que seja feito com calma e tranquilidade na segunda consulta. Por isso que no método Power Doctor nós recomendamos 2 consultas. A primeira consulta você faz um diagnóstico inicial do seu paciente, você faz uma análise global do sorriso dele, você faz as fotografias, se tiver o scanner você faz o escaneamento, e o objetivo principal da primeira consulta é você aumentar a percepção de necessidade que o seu paciente tem sobre o tratamento. Isso mesmo, aquele paciente que só enxerga um pequeno apinhamento de incisivo inferior, quando ele está na primeira consulta com você, ele tem que sair dali enxergando que ele tem uma má oclusão, enxergando que ele tem várias questões importantes que ele deve ter, sempre mantendo, né, a ética adequada no contexto, mas você deve sim mostrar para o seu paciente todas as necessidades que ele apresenta em termos de má oclusão e estética do sorriso, em termos de desgastes, trincas dentárias, trincas de esmalte, retrações gengivais, que estão agravando a condição dentária dele, tá? Então, o aumento da percepção da necessidade. Por isso que é fundamental pelo menos fotografar, mesmo que você não tenha o scanner, pelo menos que você faça fotografias e abra essas fotografias numa tela grande para o seu paciente falar: nossa, doutor, mas tá assim mesmo? Sim, justamente porque geralmente as pessoas não se olham, né, com a imagem grande, então não tem ideia da necessidade de tratamento que eles apresentam. Então, o aumento da percepção da necessidade é o objetivo da primeira consulta, e isso deve acontecer principalmente com a confecção de fotografias, tá bom? Na primeira consulta também é fundamental você mostrar casos tratados para você, tá? Casos que você tratou, casos antes e depois, para que o paciente se sinta motivado, né, em continuar investindo tempo e para que ele retorne na segunda consulta. Talvez você esteja se perguntando: tá, Marina, mas como que eu faço ele vir na segunda consulta? E como que eu faço para ele não me perguntar o preço na primeira consulta? Então, essa dica é fundamental e eu quero que você anote aí. Para você evitar a pergunta de preço da primeira consulta e manter o paciente focado em retornar, você tem que chamar o paciente para o escritório na primeira consulta e, é claro, você vai fazer a primeira pergunta, vai perguntar como que ele se sente em relação ao sorriso dele, vai ouvir os primeiros questionamentos dele e aí você vai fazer uma pausa e aí você vai explicar, você vai dar o seu script, você vai explicar para ele como funciona no seu consultório a sequência de atividades e como vai funcionar a consulta dele. Você vai fazer da seguinte forma: você vai chegar e falar: então, fulano, hoje é seu primeiro dia aqui, né? Que bom te receber, muito prazer, eu sou a doutora Marina Lara. Olha, eu ouvi algumas questões iniciais em relação à sua percepção com o seu sorriso e agora eu quero te explicar como funciona a nossa clínica, como funciona o nosso consultório. Nessa primeira consulta de hoje, nós vamos fazer um diagnóstico prévio do seu sorriso. Eu vou te fazer mais algumas perguntas para completar aqui, né, a nossa análise do seu histórico. Daí nós vamos passar no consultório, vamos fazer um exame clínico, vamos fazer uma análise estética do seu sorriso e funcional do seu sorriso, vamos fazer fotografias, vamos fazer o escaneamento do seu sorriso. Depois nós vamos voltar aqui para o escritório. Eu vou te explicar o que é a meta do seu tratamento, ou seja, qual é o objetivo que eu tenho para você. Nós vamos analisar as suas imagens e vamos definir quais os melhores caminhos para a gente chegar no seu sorriso ideal. Provavelmente, senhor fulano, eu vou precisar solicitar algumas radiografias e hoje mesmo você já vai deixar agendadas as radiografias ali com a nossa recepcionista e eu vou agendar com você a sua consulta de retorno, que vai ser talvez amanhã ou depois de amanhã, que já está incluída na consulta de hoje. E nessa consulta de retorno eu vou te apresentar, fulano, o seu plano de tratamento passo a passo. Por quê? Entre hoje e a consulta de retorno, eu vou ter recebido as suas radiografias, eu vou pegar o seu escaneamento, eu vou analisar as suas fotos, eu vou reunir todas essas informações para que eu te apresente o seu plano de tratamento. Então, fulano, hoje é uma consulta em que a gente faz uma análise prévia e na próxima eu te apresento o seu plano de tratamento, o projeto passo a passo para o seu sorriso. Entendido? Então, pessoal, quando você faz o script da primeira consulta e na primeira consulta você situa o paciente e ele entendeu que hoje vão acontecer algumas coisas, que você vai pedir radiografia e que ele vai retornar, que ele já pagou a consulta de retorno e que na consulta de retorno você entrega o plano, ele inconscientemente entendeu que o preço vai vir na segunda consulta. 99,9% das pessoas vão
parar de perguntar o preço na primeira consulta, porque você guiou, você conduziu o paciente para que ele entenda isso. Veja que no seu consultório, no seu espaço, quem tem que fazer a condução, quem tem que dizer como funcionam as coisas é você. E o seu paciente, ele gosta de ser conduzido, ele precisa ser conduzido. Quando você coloca as regras e você dita o passo a passo dos eventos, ele fica tranquilo e seguro e ele sabe que ele vai ter o preço depois. Se você não dá o script, se você não faz essa primeira situar o paciente no que vai acontecer, ele fica ansioso. E aí ele fica o tempo todo, doutor, mas me fala o preço, mas doutor, mas me diz o que? Me diz quanto que vai ser. E aí você precisa ficar o tempo todo rebatendo. Não, eu quero que você, já no início da primeira consulta, tire essa questão do preço do seu paciente e faça ele olhar junto com você para o diagnóstico dele. E aí ele vai diminuir a ansiedade e ele vai começar a pensar no que ele tem, no que ele não tem, na retração gengival. Você vai prescrever um creme dental, você vai prescrever uma escova dental. Você vai fazer um cuidado e uma abordagem muito individualizada para ele na primeira consulta. Depois você vai pedir a radiografia e, atenção, o paciente tem que sair com a segunda consulta e o exame radiográfico agendado, tá? Então isso é fundamental, que ele saia com o exame agendado. Então, recapitulando, a nossa primeira dica é apresentar o preço na hora correta, que foi aquela informação fundamental sobre a balança do preço na mente do seu paciente e sobre o peso da caixa de benefícios percebidos ter que ser maior do que a soma do peso do custo monetário e o custo não monetário. Ou seja, se a caixa dos benefícios percebidos estiver muito leve, tiver pouca informação, o seu prospect, o seu paciente não tiver tido suficiente informação sobre os benefícios que ele vai ter com o seu tratamento, o lado do custo não monetário tiver pesado, tiver cheio de problemas que ele teve no atendimento, lavabo sujo, não conseguiu estacionar, dificuldade para atender o telefone, esperou para ser atendido, e aí, dependendo do preço que você falar, o seu custo monetário, que é o seu preço, vai carregar muito, vai ficar pesado e ele não vai fazer o tratamento. Agora, num outro cenário, a caixa de benefícios percebido está bem pesada, está bem cheia, e a caixa de custo não monetário está vazia, ou seja, o atendimento telefônico foi nota 1000, a percepção do ambiente, a experiência de compra foi fantástica, ele não esperou para ser atendido, ele foi orientado de como chegar, como estacionar, como atingir, né, chegar no seu ambiente. Então ele teve assim, ó, uma percepção plena de que conviver com você e com a sua equipe é muito bom, né? Não teve nenhum problema de atendimento e nenhuma dúvida sobre o seu tratamento, então a caixa de custo não monetário está bem leve. E aí você pode carregar mais no preço, ou seja, no custo monetário. E mesmo assim, se a caixa de benefício for mais pesada, o seu paciente vai fechar o tratamento com você. Tá bem? Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu falei, que para carregar a caixa de benefícios, você tem que utilizar a técnica das 2 consultas. Porque é muito difícil em uma consulta você conseguir fazer todo o roteiro que a gente tem preconizado nos nossos cursos e nos nossos métodos. Tem um roteiro de tudo que deve ser feito e falado na primeira consulta e tudo que deve ser feito e falado na segunda consulta, para você ter a caixa de benefício plenamente cheia. Para isso, 2 momentos de convivência com você, de convivência com a sua equipe e de vivenciar a sua experiência de compra e o seu conhecimento é fundamental. Recapitulando então, a segunda dica é fazer tudo isso em 2 consultas, tá? E para que você faça isso em 2 consultas, o insight que eu te disse é você dizer na primeira consulta, no início da primeira consulta, você falar aquele roteiro que eu já falei antes sobre o que vai ser a consulta, como vai acontecer a consulta, o que vai acontecer hoje e o que vai acontecer na consulta de retorno. E atenção que o tempo entre a primeira e a segunda consulta não pode ser maior do que 4 dias, tá? Então isso você tem que anotar aí e ter essa certeza, tá bem? E a nossa terceira dica, né, do nosso 30 Minutes Tips é fazer o roteiro de apresentação de plano de tratamento, né? Então a nossa terceira dica é fazer
o roteiro de apresentação do plano de tratamento. Dentro deste roteiro, você deve criar uma lista de problemas e soluções muito detalhada, onde você tem, são 3 folhas o plano de tratamento. A primeira folha, você faz uma lista de problemas e soluções, apontando para o paciente cada problema que ele tem e cada solução que você definiu. Dentro desse contexto, é interessante você utilizar uma técnica de gatilho mental totalmente ética e totalmente adequada, que se chama ancoragem de preço. Ou seja, quando você estiver apresentando o plano de tratamento para o seu paciente e você estiver falando e você for falar do Invisalign e apresentar o Invisalign para ele, você deve abrir no seu computador os vídeos que existem do Invisalign, que estão disponíveis no YouTube para todos nós utilizarmos. E durante este vídeo, principalmente o vídeo que mostra o processo de fabricação do Invisalign, no momento em que está aparecendo o visual da tela do processo de fabricação do Invisalign, você deve dizer o quanto a Align Technology já investiu em tecnologia para criar todas as características do produto. E que nós já soubemos, e o Joe Rogan disse pra gente, né, em alguns eventos, que foi um investimento de $1 bilhão. Por que isso é interessante? Porque quando você fala $1 bilhão, quando você mostra que a tecnologia vem lá do Vale do Silício, que existe todo um processo de impressão 3D, que existe um processo de prototipagem, e você mostra toda a tecnologia que tem por trás do produto, e principalmente quando você verbaliza um valor monetário muito alto, você cria um parâmetro de ancoragem de preço para o seu paciente, de forma que quando você apresentar o seu preço do seu tratamento, que seja 8 mil, 10 mil, 12 mil, isso parece muito pouco perto do $1 bilhão, que é o valor que a Align Technology investiu para desenvolver essa tecnologia. Tá? Essa técnica se chama ancoragem de preço, ela é amplamente utilizada em todos os meios de comunicação e você está exposto a ela todos os dias quando você vê um anúncio de tanto por tanto, né? BMW de 156 riscado por 136. Então esse tipo de situação é para quando você configura a mente do cliente num preço e você traz depois o preço que é o preço real. Então, essa técnica da ancoragem, ela é muito usada em carta de vinhos, né? O melhor exemplo dessa técnica são cartas de vinhos de restaurantes. Você pega a carta de vinho, os preços dos vinhos mais caros são os primeiros, tem lá R$500, R$300, é para você achar o vinho de R$150, um vinho barato, e aí você pede aquele, feliz, porque você não está pedindo o de R$500. Então essa técnica, ela é muito boa e você só pode usar ela na segunda consulta. Se você for começar a falar de $1 bilhão na primeira consulta, corre o risco do seu prospect não retornar para a segunda consulta. Por isso que este é o roteiro da segunda consulta, onde você vai apresentar o processo de fabricação e você vai entrar mais nos detalhes de como funciona o sistema Invisalign e como essa tecnologia vai estar disponível para ele. Tá bem? Pessoal, e com isso nós fechamos as nossas 3 dicas fundamentais para você aumentar a percepção de valor. Eu falei da nossa balança mental do preço, de você falar o preço na hora certa. Falei que você deve utilizar a ancoragem de preço, que é essa estratégia de verbalizar $1 bilhão e verbalizar valores mais altos. Também te expliquei sobre a técnica céu e inferno, né, que é a técnica onde você apresenta os prejuízos biológicos que o seu paciente vai ter ao longo do tempo, caso ele não trate. Te expliquei como você organizar o manejo da rotina das 2 consultas e também o roteiro do plano de tratamento que deve ser apresentado na segunda consulta. E a ótima notícia que eu tenho para você hoje é que eu vou te dar um presente. Isso mesmo. Você pode entrar neste site que você está vendo aí na tela ou escanear com o seu celular esse QR Code e ir para a nossa página. Nessa página você vai ter acesso aos scripts especiais de atendimento telefônico para o sistema Invisalign do método Power Doctor, que são os scripts que eu uso para treinar as minhas secretárias na minha clínica para fazermos a captação de pacientes da internet, para darmos um atendimento telefônico qualificado para esses pacientes, de forma que eles se sintam motivados em comparecer no consultório para fazer a consulta de diagnóstico e iniciar o tratamento com o sistema Invisalign.